Pare por alguns segundos, porque essa oração pode ser a resposta que você estava esperando sem perceber. Não foi coincidência você acordar hoje. Não foi por acaso que esse vídeo apareceu diante de você agora. Existe uma batalha acontecendo sobre a sua vida desde a madrugada. O inimigo tentou roubar sua paz, sua força, sua esperança. Tentou fazer você acreditar que Deus se esqueceu de você. Mas essa manhã começou diferente, porque antes do sol nascer, Deus já tinha decidido renovar a misericórdia dele sobre a sua vida. Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas enquanto trava guerras silenciosas dentro da sua mente. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. E o mais doloroso é que existem momentos em que parece que Deus está em silêncio. Parece que nada muda. Parece que suas orações batem no céu e voltam vazias. Mas escute isso com toda atenção. O silêncio de Deus nunca significou abandono. Enquanto você chorava escondido, Deus estava sustentando você, sem que percebesse. E hoje, antes mesmo dessa oração terminar, algo pode acontecer dentro do seu coração, porque existem correntes espirituais sendo quebradas agora. Existe um peso saindo da sua alma agora. Existe uma força nova sendo liberada sobre a sua vida nesse instante. Deus mandou essa oração até você para lembrar que ainda existe esperança, ainda existe propósito, ainda existe um amanhã preparado por Ele. Pai amado, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo essa oração. E eu te peço, entre agora onde o ser humano não consegue entrar. Visita os pensamentos escondidos. Visita as dores que ninguém conhece. Visita as lágrimas derramadas em silêncio durante a madrugada. O Senhor conhece cada ferida invisível. O Senhor sabe exatamente onde essa pessoa sente mais dor. E mesmo que ela esteja fraca, o Senhor continua sendo forte por ela. Meu Deus, toca agora nesse coração cansado. Toca nessa alma sobrecarregada pela ansiedade, pelo medo, pela tristeza e pelas decepções da vida. Existem pessoas ouvindo essa oração completamente sem forças para continuar. Pessoas que acordaram hoje sem vontade de enfrentar mais um dia. Pessoas que já choraram tanto que nem conseguem explicar a própria dor. Mas eu creio que o Teu Espírito Santo está entrando agora nesse ambiente com renovo, paz e poder. Senhor, que toda opressão espiritual caia por terra agora. Que todo pensamento de derrota seja arrancado dessa mente. Que toda palavra negativa lançada contra essa vida seja quebrada em nome de Jesus. Porque a Tua misericórdia é maior do que qualquer luta. O Teu amor é maior do que qualquer sofrimento. E a Tua presença é capaz de restaurar até aquilo que parecia impossível. Pai, sopra a vida onde existe cansaço. Sopra a esperança onde existe medo. Sopra
essa pessoa sinta agora uma paz que ela não consegue explicar. Que ela perceba que o Senhor nunca abandonou ela. Mesmo nos dias escuros, o Senhor estava lá. Mesmo nas noites de choro, o Senhor estava ouvindo cada oração silenciosa. E nessa manhã nós declaramos: algo novo começa hoje. O passado não vai destruir o futuro dessa pessoa. A dor não terá a última palavra. O medo não controlará mais essa vida. Porque o Senhor está renovando forças, restaurando emoções e levantando alguém que pensava que não conseguiria continuar. Que essa manhã fique marcada como o dia em que Deus trouxe renovo para uma alma cansada. Que essa oração alcance profundamente o coração dessa pessoa. E que antes desse dia terminar, ela veja sinais da tua misericórdia acontecendo ao redor dela. Porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu creio que o Senhor já começou a tocar profundamente essa vida. Existe alguém ouvindo essa mensagem com o coração completamente cansado. Uma pessoa que tentou ser forte por muito tempo, tentou suportar tudo sozinha, tentou esconder a dor atrás de sorrisos, mas chegou no limite. E é exatamente nesse momento de fraqueza que o teu poder começa a agir com mais força. Porque quando o ser humano não consegue mais continuar, o Senhor entra com misericórdia, sustento e renovo. Meu Deus, entra agora dentro dessa casa. Passeia nesse ambiente. Toca cada canto desse lugar com a tua presença. Que toda energia pesada vá embora agora. Que todo desânimo recue, que toda tristeza escondida seja arrancada pela raiz. E que essa pessoa sinta uma paz sobrenatural tomando conta do coração dela nesse instante. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende do dinheiro, das pessoas ou das respostas imediatas. Mas uma paz que vem diretamente do céu. Senhor, existem pessoas ouvindo essa oração enquanto enfrentam batalhas emocionais muito fortes. Pessoas feridas por palavras, por rejeições, por abandonos, por traições e por perdas que marcaram profundamente a alma. Existem cicatrizes que ninguém vê, feridas escondidas que continuam doendo em silêncio. Mas hoje o Senhor manda dizer: eu ainda estou cuidando de você. O Senhor não perdeu o controle da vida dessa pessoa. Mesmo quando tudo parecia confuso, o Senhor continuava trabalhando em silêncio. Pai, quebra agora toda corrente espiritual que impede essa pessoa de sentir esperança novamente. Todo pensamento negativo, toda voz maligna dizendo que ela não vai conseguir, toda opressão lançada contra a mente dela, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque nenhuma escuridão permanece quando a luz de Deus entra. Nenhuma dor é eterna diante do poder do Senhor. Nenhuma batalha é maior do que a tua misericórdia. Meu Deus, abra caminhos onde parece não existir saída. Traz solução para problemas que essa pessoa não consegue resolver sozinha. Visita a área financeira, visita os relacionamentos destruídos, visita a saúde emocional e espiritual. Existe alguém ouvindo essa oração, precisando urgentemente de uma resposta do céu. E eu creio que o Senhor já começou a mover situações invisíveis.
Mesmo que ela ainda não esteja vendo, algo está acontecendo agora. Pai amado, renova a mente dessa pessoa. Arranca o medo do futuro, arranca a ansiedade que sufoca, arranca o peso da preocupação constante. Existem pessoas que já acordam cansadas porque dormem lutando contra pensamentos ruins. Mas hoje essa madrugada de sofrimento termina. Hoje começa um novo tempo espiritual, um tempo de reconstrução, fortalecimento e cura interior. Senhor, que essa pessoa volte a acreditar nela mesma, que ela volte a sorrir de verdade, que ela volte a enxergar beleza na vida, porque o inimigo tentou destruir a identidade dela, tentou fazer ela se sentir incapaz, sem valor, esquecida. Mas o Senhor está restaurando cada pedaço quebrado dessa alma. O Senhor está levantando alguém que caiu muitas vezes, mas não foi abandonado. Enquanto essa oração continua, que o Espírito Santo abraça agora essa pessoa de uma forma tão forte que ela sinta arrepios da presença de Deus, que ela perceba que o céu está ouvindo cada palavra, que ela entenda que ainda existe propósito para a vida dela, ainda existe esperança, ainda existe milagre, ainda existe recomeço preparado pelo Senhor. Pai, transforma essa manhã em um marco espiritual, que hoje seja lembrado como o dia em que o Senhor renovou forças, restaurou sonhos e reacendeu uma fé que estava quase apagando. Porque a tua misericórdia continua alcançando quem pensa que já perdeu tudo. E quando o Senhor decide levantar alguém, ninguém consegue impedir. Senhor meu Deus, talvez essa pessoa tenha começado esse dia acreditando que seria apenas mais uma manhã comum. Mais um dia pesado, cansativo, cheio das mesmas preocupações e das mesmas dores escondidas. Mas o Senhor está transformando esse momento em algo espiritual. Porque quando a tua presença entra em um ambiente, tudo começa a mudar aos poucos. O coração muda, a mente muda, a esperança volta, e até aquilo que parecia impossível começa a ganhar vida novamente. Pai amado, existe alguém ouvindo essa oração, enquanto carrega um peso tão grande dentro do peito que já não consegue mais explicar o que sente. É uma mistura de medo, tristeza, ansiedade e cansaço emocional. Uma dor silenciosa que vai consumindo as forças aos poucos. Mas hoje o Senhor manda dizer para essa pessoa: você não vai afundar. O Senhor continua segurando a mão dela, mesmo quando ela pensa que está sozinha. Meu Deus, quantas vezes essa pessoa chorou escondida, sem que ninguém percebesse? Quantas vezes ela se sentiu abandonada, esquecida e sem direção? Quantas noites ela perdeu tentando entender por que tantas coisas deram errado? Mas mesmo no silêncio, o Senhor estava perto. Mesmo durante o sofrimento, o Senhor estava cuidando dela. Porque existem batalhas que o céu trava em silêncio, enquanto a pessoa acha que tudo está parado. Pai, visita agora os pensamentos dessa pessoa. Existem
Pensamentos de derrota tentando dominar a mente dela. Pensamentos dizendo que não existe mais saída, que não vale mais a pena lutar, que os sonhos morreram. Mas toda mentira do inimigo cai por terra agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor ainda tem planos para essa vida, planos de paz, planos de recomeço, planos de cura e restauração. Senhor, toca agora onde existe ferida emocional. Toca naquele coração que foi decepcionado tantas vezes. Toca naquela alma que cansou de acreditar nas pessoas. Toca naquela pessoa que perdeu a confiança até nela mesma. E mostra que o teu amor continua sendo maior do que qualquer dor. Que a tua misericórdia continua sendo maior do que qualquer fracasso. Meu Deus, que essa pessoa sinta agora uma força nova entrando dentro dela, uma coragem que ela não sentia há muito tempo. Que ela perceba que ainda consegue continuar, porque o Senhor não trouxe ela até aqui para abandonar no meio do caminho. O Senhor sustentou ela durante os piores dias. E se ela sobreviveu até agora, foi porque a tua mão permaneceu sobre a vida dela. Pai amado, quebre agora todo espírito de desânimo, todo peso espiritual, toda opressão maligna lançada contra essa casa. Que toda escuridão recue agora, que toda tristeza profunda saia, e que o ambiente dessa pessoa seja tomado pela paz do Espírito Santo. Uma paz verdadeira, uma paz que acalma o coração, mesmo quando existem problemas acontecendo do lado de fora. Senhor, renova os sonhos dessa pessoa. Existem sonhos que foram enterrados pela dor, pela humilhação e pelas dificuldades da vida. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. O Senhor levanta quem caiu. O Senhor cura quem foi ferido. O Senhor fortalece quem já não consegue mais caminhar sozinho. E eu creio, Pai, que antes dessa oração terminar, algo muito forte acontecerá dentro dessa pessoa. Porque quando Deus começa uma obra, ninguém pode impedir. Quando Deus toca uma alma cansada, até o impossível começa a se mover. E essa manhã ficará marcada como o início de um novo tempo espiritual na vida dela, Senhor. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu sinto que existe alguém sendo tocado profundamente pela tua presença agora. Uma pessoa que chegou até aqui carregando dores antigas, lembranças difíceis e feridas que nunca conseguiram cicatrizar completamente. Feridas causadas por palavras duras, rejeições, abandonos e situações que marcaram a alma. E por muito tempo ela tentou esconder isso de todos. Tentou agir como se estivesse bem,
Tentou sorrir quando, por dentro, estava desmoronando lentamente. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor viu cada lágrima silenciosa derramada durante noites difíceis. E hoje o Senhor está entrando exatamente nesse lugar de dor para começar um processo de cura. Meu Deus, visita agora essa alma cansada. Toca profundamente onde ninguém consegue tocar. Existem pessoas ouvindo essa oração enquanto lutam contra pensamentos que sufocam a mente diariamente. Pensamentos de medo, fracasso, insegurança e tristeza profunda. Pessoas que vivem cansadas emocionalmente, porque a mente nunca descansa. Mas nessa manhã o Senhor traz alívio, o Senhor traz descanso, o Senhor traz paz para uma mente cansada de lutar sozinha. Pai, quebra agora toda palavra negativa lançada contra essa vida, toda palavra de derrota, humilhação e fracasso, toda voz maligna que tentou convencer essa pessoa de que ela não conseguiria continuar. Porque a última palavra não vem da dor, a última palavra vem do Senhor. E o Senhor ainda diz que existe esperança, existe recomeço e existe propósito para essa vida. Senhor, entra agora dentro dessa casa e remove todo o peso espiritual. Que toda atmosfera de tristeza saia agora. Que todo o ambiente carregado seja transformado pela Tua presença. Que essa pessoa sinta o coração ficando leve novamente. Porque existem momentos em que a alma fica tão cansada que até respirar parece difícil. Mas o Teu Espírito Santo traz vida onde existia apenas cansaço. Meu Deus, fortalece essa pessoa para enfrentar esse novo dia. Dá coragem para continuar mesmo sem entender tudo. Dá forças para levantar depois de tantas quedas. Dá esperança para acreditar novamente. Porque talvez ela tenha perdido muitas coisas no caminho, mas ainda não perdeu a presença do Senhor. Enquanto a Tua presença estiver com ela, ainda existe saída. Pai amado, cura agora as emoções dessa pessoa. Cura traumas do passado. Cura marcas deixadas por pessoas que machucaram o coração dela. Cura lembranças dolorosas que ainda trazem sofrimento e faz nascer dentro dela uma nova força espiritual. Uma força que não vem do ser humano, mas vem diretamente do céu. Senhor, que essa pessoa volte a enxergar sentido na vida. Que ela volte a acreditar que dias melhores podem chegar. Porque o inimigo tentou apagar a esperança dela através das lutas, mas o Senhor está reacendendo essa chama agora. E tudo aquilo que parecia morto dentro dessa alma começa a ganhar vida novamente, pela força da Tua misericórdia. Pai, toca também na área financeira dessa pessoa. Existem preocupações escondidas, tirando o sono dela. Contas, dificuldades, portas fechadas e medos sobre o amanhã. Mas o Senhor continua sendo o Deus da provisão. O Deus que abre caminhos
onde ninguém consegue abrir. O Deus que surpreende quando tudo parece impossível. Enquanto essa oração continua, eu creio que correntes espirituais estão sendo quebradas agora. Correntes emocionais, correntes mentais, correntes invisíveis que estavam prendendo essa pessoa ao medo e à tristeza. Porque quando o Senhor entra em batalha por alguém, nada consegue permanecer igual. Senhor meu Deus, talvez essa pessoa tenha chegado até aqui sem perceber o quanto estava precisando ouvir essa oração. Talvez ela tenha começado essa manhã apenas tentando sobreviver a mais um dia difícil. Mas o Senhor preparou esse momento para lembrar que ela não está sozinha. Mesmo quando ninguém entende a dor dela, o Senhor entende. Mesmo quando ela se sente esquecida pelas pessoas, o Senhor continua olhando para ela com amor e misericórdia. Pai amado, existe alguém ouvindo essa oração enquanto trava batalhas internas muito intensas. Uma guerra silenciosa dentro da mente, pensamentos negativos tentando roubar a paz, a alegria e a esperança. Mas nós declaramos agora que toda ansiedade perde a força em nome de Jesus. Todo medo do futuro perde o domínio sobre essa vida, porque o Senhor não criou essa pessoa para viver aprisionada pelo sofrimento. Meu Deus, sopra agora um novo ânimo sobre ela. Sopra forças novas, sopra coragem para continuar caminhando. Existem pessoas que já acordam cansadas porque passaram a madrugada lutando emocionalmente. Pessoas que dormem preocupadas e acordam preocupadas. Mas hoje o Senhor traz descanso para o coração. Hoje o Senhor renova as forças dessa alma cansada. Pai, remove agora toda a sensação de incapacidade. Toda voz que diz que essa pessoa não vai conseguir vencer. Porque o Senhor escolheu ela para viver algo muito maior do que essas lutas. O sofrimento não define o futuro dela. A dor não define quem ela é. O fracasso não será o final da história dela. Porque o Senhor ainda escreve capítulos de vitória para aqueles que permanecem de pé, mesmo feridos. Senhor, abra portas inesperadas, move situações impossíveis, traz respostas para orações antigas. Existe alguém ouvindo essa oração há muito tempo, esperando um milagre acontecer, esperando uma mudança, esperando uma resposta do céu. E eu creio que o Senhor já começou a movimentar coisas invisíveis, mesmo que ela ainda não veja. O céu já está trabalhando ao favor dela. Pai amado, visita agora os relacionamentos dessa pessoa. Cura conflitos familiares. Cura feridas causadas por decepções. Cura palavras que machucaram profundamente. E traz reconciliação onde existe afastamento. Porque o teu amor é capaz de restaurar até aquilo que parecia perdido. Meu Deus, que essa manhã fique marcada por um renovo espiritual verdadeiro. Que essa pessoa sinta novamente vontade de viver, de sonhar e de acreditar. Porque durante muito tempo, ela apenas suportou os dias sem realmente viver. Mas o Senhor está mudando isso agora. O Senhor está devolvendo alegria para um coração que quase desistiu. Protege essa pessoa ao longo desse dia. Guarda a entrada e a saída dela. Livra de acidentes.
livra de pessoas maldosas, livra de notícias ruins e livra de todo o mal invisível. Que os teus anjos acampem ao redor dela, que a tua mão permaneça sobre essa vida em todos os momentos. E que antes desse dia terminar, essa pessoa perceba pequenos sinais da tua presença. Um alívio inesperado, uma paz diferente, uma porta abrindo, uma notícia chegando. Porque quando o Senhor começa a agir, até os detalhes mais simples carregam a marca da tua misericórdia. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu creio que o Senhor está alcançando pessoas que chegaram no limite das próprias forças. Pessoas que já choraram escondidas tantas vezes que aprenderam a sofrer em silêncio. Pessoas que se sentem cansadas emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Mas nessa manhã o Senhor manda dizer: você não chegou até aqui sozinho. Foi a tua misericórdia sustentando essa vida todos os dias. Foi a tua mão impedindo essa pessoa de cair definitivamente. E mesmo quando ela pensou que não conseguiria continuar, o Senhor permaneceu ao lado dela. Meu Deus, entra agora nas áreas mais quebradas dessa vida. Existe alguém ouvindo essa oração com o coração ferido por rejeições. Pessoas que deram tudo de si para os outros e receberam ingratidão em troca. Pessoas que foram abandonadas justamente quando mais precisavam de apoio. Mas o Senhor continua sendo abrigo para quem está cansado. O Senhor continua sendo refúgio para quem já não sabe mais para onde correr. Pai, quebra agora todo espírito de tristeza profunda, toda opressão emocional, toda sensação de vazio. Existem pessoas tentando preencher a dor com distrações, tentando ocupar a mente para não pensar no sofrimento. Mas só o Senhor consegue curar completamente uma alma cansada. Só a tua presença consegue trazer paz verdadeira. Senhor, visita agora quem está ouvindo essa oração com medo do amanhã. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não conseguir vencer essa fase difícil. Mas o Senhor já esteve no futuro dessa pessoa. O Senhor já conhece cada detalhe do caminho dela. E se o Senhor permitiu que ela acordasse hoje, é porque ainda existem promessas que irão se cumprir. Pai amado, renova a fé dessa pessoa agora, porque talvez ela esteja cansada de esperar respostas, cansada de orar e não enxergar mudanças imediatas. Mas o céu nunca esteve em silêncio. Enquanto ela chorava, o Senhor trabalhava. Enquanto ela pensava que tudo estava parado, o Senhor movia situações invisíveis. Meu Deus, traz cura para a mente dessa pessoa. Existem pensamentos pesados tentando destruir a paz dela diariamente. Pensamentos que sufocam, machucam e roubam a esperança. Mas nós declaramos agora que toda confusão mental perde a força em nome de Jesus. Que toda ansiedade diminui agora, que toda angústia sai e
Senhor preparou será maior do que toda dor que ela enfrentou até aqui. O sofrimento não será eterno, o choro não durará para sempre. Existe um novo tempo começando lentamente. Senhor, que essa pessoa sinta agora um abraço espiritual vindo do céu. Que ela perceba que não foi esquecida. Que ela entenda que o Senhor continua ouvindo cada oração feita em silêncio. Porque existem lágrimas que ninguém vê, mas o Senhor vê todas elas. Existem dores que ninguém entende, mas o Senhor conhece profundamente cada uma. E nessa manhã nós declaramos vida sobre essa pessoa. Declaramos esperança, declaramos renovo, declaramos força emocional e espiritual. Porque a misericórdia do Senhor continua alcançando quem pensava que já tinha perdido tudo. E quando Deus decide levantar alguém, ninguém consegue impedir. Senhor meu Deus, talvez essa pessoa tenha começado essa oração sem forças até para acreditar que algo poderia mudar. Talvez ela tenha chegado aqui apenas tentando encontrar um pouco de paz para suportar mais um dia. Mas o Senhor está fazendo muito mais do que ela imagina. Porque enquanto essa oração continua, o Teu Espírito Santo está restaurando áreas profundas dentro dessa alma. Pai amado, existe alguém ouvindo essa oração enquanto luta contra um cansaço que não é apenas físico, é um cansaço emocional. Um peso dentro do peito, uma sensação constante de estar sobrecarregado pela vida. E o pior é que muitas vezes ninguém percebe. Ninguém vê as guerras silenciosas travadas dentro da mente dessa pessoa. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada pensamento escondido, cada lágrima derramada e cada momento em que ela quase desistiu. Meu Deus, entra agora nesses lugares escuros da alma e traz luz, traz esperança, traz renovo. Porque existem pessoas que perderam a alegria de viver aos poucos sem perceber. Foram machucadas tantas vezes que começaram a acreditar que nunca mais seriam felizes de verdade. Mas hoje o Senhor quebra essa mentira. Hoje o Senhor reacende sonhos que estavam apagados. Pai, remove agora todo espírito de derrota, toda palavra negativa lançada contra essa vida, toda energia maligna que tentou prender essa pessoa ao sofrimento. Porque o Senhor não criou ela para viver aprisionada pela tristeza. O Senhor criou ela para vencer, para superar e para viver dias de paz. Pai, remove agora todo espírito de derrota, toda palavra negativa lançada contra essa vida, toda energia maligna que tentou prender essa pessoa ao sofrimento. Porque o Senhor não criou ela para viver aprisionada pela tristeza. O Senhor criou ela para vencer, para superar e para viver dias de paz. Senhor, visita agora a família dessa pessoa. Entra dentro dessa casa trazendo união, proteção e harmonia. Onde existe briga, traz
Onde existe afastamento, traz reconciliação. Onde existe dor, traz cura. Porque muitas famílias estão sofrendo em silêncio. Muitas pessoas carregam preocupações constantes pelos filhos, pelos pais e pelos relacionamentos destruídos. Mas o Senhor é poderoso para restaurar. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. Restaurar aquilo que parecia impossível. Pai amado, abre caminhos profissionais e financeiros. Existe alguém desesperado, sem saber como resolver problemas materiais. Pessoas preocupadas com dívidas, contas atrasadas e portas fechadas. Mas o Senhor continua sendo Deus de provisão. O Deus que sustenta mesmo nos tempos difíceis. O Deus que faz milagres acontecerem quando ninguém mais espera. Meu Deus, fortalece essa pessoa espiritualmente. Que ela volte a sentir vontade de buscar a Tua presença. Que ela volte a acreditar nas Tuas promessas. Porque as lutas tentaram afastar ela de Ti. Mas hoje o Senhor está trazendo ela de volta para perto do Teu amor. Pai, que essa manhã marque o início de uma transformação profunda. Que essa pessoa perceba aos poucos a mudança acontecendo dentro dela. Uma paz diferente, uma esperança nova, uma força que ela não sentia há muito tempo. Porque quando o Senhor toca um coração cansado, até as feridas mais profundas começam a cicatrizar. E eu creio que grandes testemunhos ainda nascerão dessa dor. O que hoje parece sofrimento, amanhã será testemunho de superação. O que hoje parece silêncio, amanhã revelará o cuidado invisível do Senhor. Porque nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida. Nenhuma oração feita em silêncio deixa de ser ouvida pelo céu. Pai amado,
Chegamos ao final dessa oração, mas eu creio que esse não é o final da história dessa pessoa. Pelo contrário, hoje começa um novo tempo espiritual, um tempo de reconstrução, fortalecimento e renovo. Porque ninguém chega até aqui por acaso. O Senhor trouxe essa pessoa até esse momento para lembrar que ainda existe esperança, ainda existe propósito e ainda existe misericórdia sobre a vida dela. Meu Deus, eu te agradeço, porque durante essa oração o Senhor visitou corações cansados. O Senhor abraçou pessoas que estavam chorando em silêncio. O Senhor fortaleceu almas feridas que pensavam que não conseguiriam continuar. E eu creio que a partir dessa manhã, muitas coisas começarão a mudar lentamente. Pai, talvez os problemas ainda não tenham desaparecido completamente. Talvez existam batalhas que continuam acontecendo. Mas agora essa pessoa não está mais enfrentando tudo sozinha. O Senhor está entrando na frente dela. O Senhor está segurando as mãos dela. O Senhor está trazendo força para continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades. Senhor, que toda tristeza profunda saia definitivamente dessa vida. Que todo peso emocional seja quebrado. Que toda ansiedade diminua. Que toda opressão espiritual recue agora, em nome de Jesus. E que essa pessoa sinta uma paz tão forte que ela perceba claramente que o Senhor está presente nesse lugar. Pai amado, derrama bênção sobre essa casa. Derrama proteção sobre essa família. Derrama saúde, provisão, sabedoria e livramento. Que nenhuma arma preparada contra essa vida prospere. Que nenhum mal tenha força para destruir aquilo que o Senhor decidiu proteger. Meu Deus, reacende sonhos esquecidos. Levanta essa pessoa novamente. Mostra que ela ainda pode viver momentos felizes. Mostra que a dor não será eterna. Mostra que o sofrimento não terá a última palavra. Porque o teu amor continua alcançando quem pensa que está perdido. Senhor, obrigado porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez nessa manhã. Obrigado porque mesmo depois de tantas falhas, tantos medos e tantos momentos difíceis, o Senhor permaneceu fiel. E é essa fidelidade que sustenta essa pessoa até hoje. Pai, que ao terminar essa oração, ela sinta uma força nova dentro dela. Que ela levante dessa manhã mais leve, mais forte e mais esperançosa. Que ela volte a acreditar que dias melhores virão. Porque o Senhor ainda escreve histórias lindas através de pessoas que quase desistiram. E antes que esse dia termine, eu creio que essa pessoa verá sinais do teu cuidado. Pequenos detalhes mostrando que o céu continua trabalhando ao favor dela. Porque quando Deus começa a agir, ninguém consegue impedir. A misericórdia do Senhor
começa hoje a ser restaurado pelo poder do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.